E o Marquinho vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Capítulo 23. Evita as contendas sempre inúteis. Entre contendores, a razão é sempre de quem não se envolve em discussões infrutíferas. Nessas lutas verbais e alterações violentas surgem males de difícil reparação. As palavras que a ira põe na boca do altercador raramente expressam o que ele pensa, traduzem-lhe o estado de desarmonia e a necessidade de esmagar o antagonista. Esclarece com calma e argumenta serenamente. Se o outro não leva em consideração os teus conceitos, silencia e entrega ao tempo que a todos nos ensina sem pressa. Quantas vezes nos envolvemos em discussões que não levam a nada? Às vezes por uma fechada no trânsito, um time de futebol, um partido político e até mesmo por religião. E que diferença vai fazer nas nossas vidas vencermos ou não uma determinada discussão? Ou tentar convencer alguém de que a nossa opinião é a correta? Na maioria das vezes não vai fazer diferença alguma. Quando falamos sem pensar, de cabeça quente, muitas vezes falamos o que não queremos e às vezes o que nem sequer pensamos de verdade. E podemos causar mágoas que às vezes são muito difíceis de serem reparadas. Por isso devemos pensar antes para não nos arrepender depois, nos colocando no lugar do outro, tentando entendê-lo e praticando a indulgência e compaixão, que afinal faz parte, essa prática, da nossa evolução espiritual. Ao discutirmos, nós causamos mal a nós mesmos, através da adrenalina que prejudica o nosso corpo físico e das energias negativas que vão prejudicar o nosso corpo espiritual. Abrimos brecha para obsessores que poderão se utilizar de nós para causar confusões e até mesmo para atingir outras pessoas e a nós mesmos. Lembremos que as pessoas têm o direito de pensar de forma diferente e mesmo que achemos que com essa discussão estamos fazendo um bem, nós devemos respeitar o livre-arbítrio e o tempo de cada um. E evitar essas situações realmente só depende de nós, porque se nós não reagirmos, o outro não vai ficar discutindo sozinho. E como diz o ditado, quando um não quer, dois não brigam. E fazendo assim, com certeza, vamos conseguir viver uma vida mais saudável e mais feliz. Boa palestra a todos. Jesus, mestre amigo, consolador, aqui estamos nesta tarde hoje, Senhor, para sermos envolvidos por Ti, pelo Seu amor, pelos Seus fluidos, para aprendermos através dos exemplos que nos deixastes. Então pedimos, Senhor, que a nossa área de ideação se torne receptiva para esses aprendizados. Que Joana de Ângeles, mentora da casa, acolha em seus braços e inspire a Daniela Almair nos estudos que ela nos trará para a tarde de hoje. Graças a Deus. Alô. Muito meiga, né? Boa tarde. A expositora está com bronquite hoje, então tenham compaixão. Vamos lá. A palestra de hoje tem, obviamente, como sempre, tem tudo a ver com o preparo, né? A gente vai falar sobre o dever para com o próximo. E eu fiquei muito preocupada, né, quando eu peguei esse tema, de não ficar batendo sempre na mesma tecla, né? Porque nós, que estamos aqui dentro de uma casa espírita, a gente sabe,
né, o nosso dever para com o próximo. A gente sabe que a gente tem que exercer a caridade, que isso implica um monte de virtudes, filhas do amor. Não é isso? Então, a indulgência, que o nosso amigo citou, é uma delas. E aí, só para falar daquilo que nos foi pedido por Jesus, que é amai-vos uns aos outros, eu falei, gente, mas como que eu vou definir amor? Porque é muito difícil a gente fazer uma definição de uma coisa que a gente não sabe fazer ainda direito, né? Então, eu abri o Evangelho aleatoriamente, tá? E saiu o seguinte: a lei do amor, item 9. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede ao amor verdadeiro. O contato com esse amor fecunda os germes latentes que já estão dentro da gente, né, dessa virtude que já estão dentro dos nossos corações. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado. E nós veremos então a prática do quê? Das virtudes filhas do amor, que são a caridade, a humildade, a paciência, em negrito, o devotamento, a abnegação e o sacrifício. Então, isso tudo que a gente não consegue fazer, né, em alguns momentos da nossa vida, são os filhos do amor. Tá? E aí, eu me vim com essa pergunta, porque toda vez que eu pego um tema, eu vou fazendo perguntas para mim mesma. Tá? Então, a pergunta é, por que eu tento e não consigo fazer nada do que Jesus fez e pediu que eu fizesse? Por que eu sou impaciente, às vezes, com as pessoas? Se eu venho aqui e escuto todo dia que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que ser caridoso, que a gente tem que ter paciência, por que eu tenho ímpetos de egoísmo, de orgulho? Por quê? O que faz com que a gente tenha comportamentos que estão distantes do que a gente gostaria de ter? Ou do que esses grandes missionários vieram aqui nos ensinar? Né? Podemos falar de Francisco de Assis, podemos falar aí de Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Dalai Lama, todos eles exerciam aquelas virtudes ali que a gente falou. E por que a gente não consegue? Então, eu vou tentar explicar isso para vocês à luz da psicologia, porque não tem como eu não falar de psicologia, porque eu sou psicóloga, né? Da psicologia espírita, que é até uma expressão bem audaciosa, porque a gente está tentando aí trazer, talvez, uma nova linha. Não sei, talvez seja essa a proposta de Joana de Ângeles, mas ela já citou essa expressão em alguns livros dela. Espelhos da Alma, Refletindo a Alma, que são estudiosos que juntaram, né, todos os trechos, né, dessa linha psicológica dela e vieram interpretando e estudando. Então, se ela falou, eu vou usar, porque eu sou obediente. E aí, para a gente falar sobre psicologia espírita, eu vou usar a psique à luz de Jung, porque é a que eu gosto. Não é que eu só utilize ela, não. Eu utilizo ferramenta de tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar. Mas, para explicar a psique humana, eu gosto de usar Jung. E aí, a gente vai entender, então, vou linkar então, o nosso comportamento com alguns aspectos que nos influenciam. Então, o primeiro deles, a gente está falando de quem? Família. Pai, mãe. Os formadores, os ajudantes da formação do nosso ego, né, aqueles com os quais a gente convive primeiramente. Depois eu vou falar da sociedade, da cultura, que também nos ajuda nesse sistema de valores que a gente cria dentro da gente. Tá? E aí, eu vou entrando aqui e vou tentando chegar nessa parte aqui, que é a parte dos complexos.
porque são eles energias que ficam aglomeradas no nosso inconsciente pessoal, tá? E que, dependendo de imagens, símbolos, situações, propagandas, qualquer coisa que acione aquele aglomerado de energia, ele faz com que a gente tenha esse tipo de comportamento que a gente depois se arrepende, que a gente não quer, né? Que a gente fala, meu Deus, mas por que eu fiz isso? Só que aí já está feito, né? Então, essa é a ideia, tá? Vou beber uma aguinha aqui, senão eu vou começar a tossir. E aí, só para a gente deixar claro, né, que Joana de Ângeles, no livro Refletindo a Alma, falou o seguinte, que isso é uma tarefa da psicologia espírita. Por quê? Porque ela vai tornar-se uma ponte, tá? Entre todos esses estudiosos fantásticos, notáveis, e Jung, Freud, e etc. Deixa eu ver o que mais aqui. Reich, estou lembrando aqui. Enfim, todos esses, Erich Fromm, agora vai vindo, Adler. Então, toda essa turma que estudou a mente humana veio com contribuições notáveis. Mas o que Joana vem nos dizendo é que a psicologia espírita oferece-lhes o pensamento espiritista. Exatamente por isso que a nossa querida Iraci falou, não adianta fazer autodescobrimento, introdução à psicologia espírita, se você não tem aquela base. Porque nós estamos numa casa espírita. Se a gente fosse estudar só psicologia, a gente ia para a faculdade, né? E aí, esse pensamento espiritista vai iluminar os abismos do inconsciente individual e coletivo, tá? Porque Jung define, ele separa o inconsciente individual e coletivo, os arquétipos, os impulsos, as tendências, os conflitos que a gente tem, as aspirações de beleza, a busca da plenitude como uma decorrência dos logros íntimos de cada ser, através do quê? Da nossa escalada reencarnacionista. Então, a reencarnação explica por que a gente está naquela família, por que a gente assimila aquilo de um pai, de uma mãe, e por que a gente se comporta da maneira como a gente se comporta. Então, não é só a ciência, não é só a psicologia que vai lhe dar informações sobre isso. É lógico que nós estamos imersos dentro de um inconsciente coletivo e nós somos afetados por eles. Nós somos afetados pelo nosso inconsciente pessoal, que são coisas que a gente nem sabe que a gente que a gente faz. Né? Mas tem todo um outro aspecto aí envolvido nisso que a gente não pode desconsiderar. E a reencarnação é um deles. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar pela sociedade. Né? É interessante que eu falei lá em cima, onde tudo começa. Né? Existe uma sociedade que te impõe um sistema de valores. Tá? Então, dentro desse sistema de valores, você vai agindo de determinadas formas para se sentir parte daquele grupo. Perfeito? Então, muitas vezes, a gente se mascara. A gente se apresenta querido. Só que aí, o nosso chefe é a cara do nosso pai. Então, toda vez que a gente encontra com ele, aquele complexo que eu falei, que está lá no inconsciente, é acionado. E aí ele vira para você e fala, bom dia. Aí você fala, bom dia por quê? E vira as costas, de uma maneira super simpática, né? E vai andando. Então, isso explica um pouco. Mas a sociedade, existem valores nela, não existem? Né? Para a gente estar inserido aqui. Então, que valores a gente tem hoje? Vamos refletir um pouquinho sobre a nossa conduta. E é por isso que a gente não deve julgar. Né? Vocês concordam que o mundo é dos espertos?
mas é como a sociedade vê. Por quê? Porque você está no trânsito, você tem que chegar, você vai cruzando todo mundo. Porque você não está grávida e você está com pressa, você levanta a sua barriga e finge que está e passa na fila. Sério? Nós fazemos isso. Porque a criatura se engana e te dá um troco errado, você sai fingindo que nada aconteceu. R$50. Vai lá para dentro. Porque ele se confundiu. E o mundo é dos espertos. Vence quem é líder, quem chega primeiro, quem vence, quem é forte. Quando tudo o que Jesus nos ensinou foi o quê? Foi o oposto. Ele não servia ao mundo. Ele estava no mundo, mas ele não era do mundo. O mundo dele era o mundo de Deus. Só que a gente não, a gente tem que se dar bem. Então, a gente entra num grupo e fala assim, todo mundo pode errar. Eu não. Eu não erro. E aí tem uma discussão e você levanta e você grita e você berra e você se diz o dono da razão. Né? Tá cheio de dono da razão nesse mundo, mas tá lotado. Em empresa, então, Nossa Senhora. Por quê? Porque eu não posso errar. Porque se eu errar, eu estou demonstrando fraqueza. E a sociedade me pede que eu seja perfeito. Porque assim eu vou subir. Tá? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é não? Você está lá, no aconchego do seu lar, funcionário público, não precisa mais, já está aposentando e não sei o quê. Eu vou sair dia 13 de março para lutar por quem? Para quê? Então, a gente precisa entender que a gente tem o governante que a gente merece. Né? A gente está inserido dentro desse contexto, e aí agora eu estou falando de inconsciente coletivo, e é por isso que eu consigo te explicar por que surgiu um Hitler em algum momento das nossas vidas. Não é só por questões políticas e econômicas. É porque existe uma sociedade com o inconsciente coletivo afetando, a todo momento nos afetando, tá? E dizendo para a gente que precisamos de um líder que faça aquilo que a gente está com vergonha de assumir, que a gente sente. Então, pelo nosso complexo, outro complexo de inferioridade, o que a gente faz? A gente fala que existe uma raça superior. E aí, a gente arruma um bode expiatório para a gente botar para fora todo o nosso desejo sanguinário. Né? E a gente coloca um Hitler lá em cima para fazer isso para a gente. Então, isso é a lei da sociedade. Nós estamos afetados. Podemos generalizar? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas, de uma certa forma, a gente desejou aquilo. Porque, no fundo, havia uma necessidade de projetar esse sentimento, né, de inferioridade disfarçado. Tá? E aí, o que dispara, então, essa falta de paciência, essa falta de humildade, de caridade, agora à luz da psicologia? O quê? E aí eu vou falar para vocês, eu já vou começar antes, né, dizendo o seguinte, os papais e as mamães não têm que sair daqui dessa palestra se sentindo culpados. Tá? Por quê? Porque não existem culpados. Nós estamos aí, ao longo de gerações e mais gerações, seguindo padrões de comportamento. O seu pai e a sua mãe aprenderam com alguém, porque ninguém nasce do nada. Então, tudo que ele te passa é o que ele aprendeu. Então, não há por que a gente culpar pai e mãe por nada. Mas o que acontece é que eles, de fato, afetam o nosso comportamento. Isso aí não dá para negar. É na infância que tudo começa, e Freud não estava errado. Porque quando ele ia tratar um paciente, o que ele falava?
Me fale da sua infância. Né? Aí que eu estou vendo a família aqui já confabulando, entendeu? Não vamos sair daqui culpados, pelo amor de Deus, tá? Porque vai vir bomba aqui, mas não vamos, entendeu? Então, o que acontece? A gente está lá formando o nosso ego e a gente é uma antena parabólica. Está captando tudo o que está acontecendo, tá? Então, existem esses imagos parentais, que são o quê? São sistemas de valores mesmo, são imagens, tá? Que vão nos remeter a um determinado, a um determinado papel, tá? Então, eu pego aqui, qualquer que seja a experiência que se tem de pai e mãe, e aí não precisa necessariamente ser o biológico, porque qualquer pessoa pode exercer essa função, tá? Essa experiência permanece no complexo central, quer dizer, a imago primária, que é onde está carregada a nossa emoção, tá? Então, a gente vai carregar isso a nossa vida toda. E isso não quer dizer que a gente não tenha que se modificar, né, se a gente achar que a gente assimilou alguma coisa que está nos prejudicando, que está afetando o nosso comportamento e, por isso, a gente não consegue exercer o dever para com o próximo, né? Então, Jesus bem falou, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. É óbvio que ele não estava falando para a gente odiar pai e mãe, né? Mas o que ele estava querendo dizer com isso? Quem é que, de fato, é o pai? É o seu pai? A quem você serve? Porque o pai é o princípio masculino, é a autoridade. Ele dita as regras. Então, a que autoridade a gente de fato serve? Ao pai daqui ou a Deus? É para a gente pensar, né? E aí, e Jung, até falando um pouquinho de Jung, ele disse o seguinte: se você, para eu te, né, para fazer terapia comigo, eu quero saber sobre os seus sonhos. Por quê? Porque nosso inconsciente, como eu falei, ele é simbólico, tá? E nossos sonhos são carregados de imagens, que são símbolos, que nos remetem a alguma coisa. Tá? Então, por isso que toda vez que a gente vai interpretar um sonho, a gente nunca pode entrar no Google e botar lá, sonhei com barata. A barata é traição. Não. Porque o que a barata representa para mim é completamente diferente do que a barata representa para ele. Tá? Então, a gente tem que ser muito cauteloso nisso. Mas essa é a diferença. Ele vai trazer essas informações do inconsciente para o consciente, né? Para que a gente se descubra, se conheça, porque você só consegue mudar depois que você se apropria de como você está. E, a partir disso, a gente começa a evoluir. Então, a evolução do mundo não está na teoria maravilhosa de Darwin, né, onde se adaptam os melhores, onde os mais adaptáveis sobrevivem. A teoria que vai nos salvar é a evolução da consciência. É o autodescobrimento, e por isso que Joana se deu o trabalho de escrever um livro sobre isso. Tá? Então, quando a gente fala do pai, a gente está falando, então, do princípio masculino. Nossa, tem que correr. Que é uma energia vigorosa, estimulante, inspiradora e ativa. O sêmen insemina. Então, por isso que essa energia ela é ativa, ela age. Tá? E aí, o pai é o que capacita, é o que impulsiona, é o que dita a regra, é a autoridade. Então, quando o adolescente está lá e ele começa a se rebelar contra o pai, o que está acontecendo ali? Ele está odiando pai e mãe no sentido de se desvincular daquela autoridade para se empoderar e formar a sua própria autoridade. Tá? E aí, numa relação boa com o pai, o sujeito se sente valorizado. Então, ele entra para uma empresa
E aí eu estou falando de empresa, por quê? Porque a gente está num regime capitalista, né? E todo mundo trabalha, a maioria trabalha. Então, ele entra numa empresa e ele não tem que ficar fazendo nada para provar nada para ninguém, porque ele já sabe o valor que ele tem. Tá? Ele se sente capacitado para as tarefas da vida. Então, ele está empoderado, ele se sente capaz de fazer as coisas. E os afetos que ele constrói possuem uma conexão. Por quê? Porque se eu tenho uma relação boa, eu confio em mim, então eu confio no outro, porque o outro é o meu espelho. Se eu confio, não existe nenhuma relação que se forme se não tiver confiança nela. Então, se eu confio, eu consigo me conectar a essa pessoa. Agora, por que a gente não consegue se comportar, né, bem, não consegue fazer o dever com o próximo? Porque tem relações que não são muito boas com o pai. E aí, o sujeito se sente incapacitado. Ele fica inseguro. Ele acha que ele nunca é bom o suficiente. Então, ele passa, às vezes, a vida toda buscando uma autoridade que nunca chega. Então, o que é isso? O cara fica com um complexo de poder. Ele tem que liderar. E quanto mais ele arruma um cargo, mais ele quer. E aí ele vai passando por cima de todo mundo. E você que está lá embaixo fica nervoso, irritado, né? E começa a discutir com aquele cara, porque você não aceita aquela atitude dele. E ele vai atropelando, e ele vai subindo, e quanto mais ele sobe, mais ele quer. Por quê? Porque, no fundo, ele se sente inábil. Ele não tem consciência dos próprios poderes. Então, ele vai correndo atrás disso e tendo comportamentos que não vão de encontro ao amor para com o próximo. Tá? Esse é o pai. Agora eu vou para a mãe. Então fica aquela pergunta que eu já tinha feito. Quem é que é a autoridade na sua vida? É o mundo que está aqui ou é Deus? O que te move, né? O que te faz tomar as atitudes que você toma? Vamos para a mãe. O princípio materno, ele é o do cuidado. Por que todo mundo fala que a mãe é tão importante? Né? Por que ela tem um papel tão profundo? Por motivos óbvios. Nós somos cuidados por ela. A gente veio por ela. Né? Nós somos sustentados por ela e a gente pode, inclusive, ser oprimido por ela também. Então, a mãe tem um papel profundo, e aí a gente pode até falar da questão do filho e da filha. Olha que interessante que o poeta Rainer Rilke falou. Apesar dos muitos noivados, casamentos, casos, eu nunca consegui amar as mulheres, porque eu nunca consegui amar minha mãe. Dica da tia Dani. Conversou com um cara, ele falou que não gosta da mãe. Bota a primeira e segue. Tá? E segue. Não, gente, brincadeiras à parte, né? Lógico que a gente tem todo um contexto aí que tem que ser analisado. Mas se tá ruim com a mãe, se liga. Já liga a antena parabólica que melhor calar. Na relação com a mãe, então, o filho pode se sentir invencível. São aquelas pessoas que vão fazendo, que são cheias de coragem, né? E vai tomando a frente, vai resolvendo as coisas e papapá. Olha só, é uma relação bacana, porque a coragem, ela nos impulsiona, né? Ela faz a gente querer ficar melhor. Mas ele pode também se achar responsável pela felicidade da mãe. E aí, se ele se acha responsável, ele não sai do ninho. Ele fica a vida inteira lá e é dominado por ela. E quando isso acontece, sabe o que a gente tem? A gente tem 2 casos muito comuns na modernidade. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita mulher que fica reclamando que foi usada, né? Porque ele foi lá, me seduziu, me usou e papapá. Isso é o que mais tem hoje. A gente ouve isso todos os dias. Mas dá para explicar por que a pessoa não consegue ter esse amor pelo próximo. Por quê? Porque ela está com a síndrome do Dom Juan.
é o sedutor. Ele já encontrou a perfeição na infância, porque como ele foi dominado, ele olha para a mãe e vê um ser perfeito. Então, ele vai seduzindo todas as mulheres. Aí, no primeiro momento, tudo é lindo, Caetano é lindo, Gil é lindo. Depois, ele começa a ver um monte de defeito, e aí ele larga. E ele larga e vai para a próxima, em busca de uma perfeição que nunca vai chegar. Por quê? Porque ela já existe. É a mãe. É a perfeita. Entendeu? Então, essa é a síndrome do Dom Juan. Mas a gente também tem a síndrome do Peter Pan. O que é isso? É o garoto que não quer crescer. É esse mesmo. É aquele que está lá com 50 anos, desempregado, debaixo da barra da saia da mãe, e não sai de casa, e não sei o quê, e você está namorando com ele há 10 anos, ele continua, não, porque vai mudar, e não muda nada. Por quê? Porque não quer crescer. Ele já encontrou o ninho dele, ele está lá e vai continuar lá. Entendeu? Aí você fala, pô, como é que uma pessoa dessa vai ter condição de executar o dever para com o próximo que a gente está pedindo aqui? Né? Não julgar, não usar os outros, não fazer com os outros o que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Como? Por isso que a gente tem que ter compaixão. Porque não tem ninguém aqui diferente. Ninguém. Uns num grau maior, outros menores, mas no frigir dos ovos, está tudo ali no mexidão. Na boa relação com a mãe, vamos passar para a filha agora. A filha percebe que a mãe reconhece os seus desejos mais profundos. E, por conta disso, e que essa mãe que se reconhece, sabe o que quer, é o seguinte, a mãe que sabe o que quer e corre atrás do que quer. Ela vai fazer o quê? Ela vai empoderar essa filha. Então, essa filha também se apropria de si mesma. Então, é uma pessoa segura, uma pessoa que não precisa passar por cima de ninguém. Tá? Mas, numa relação ruim, a filha pode ter sua vida usurpada pela mãe. Quem assistiu o filme Cisne Negro? Pois é o exemplo aqui. O que acontece? A mãe tem um desejo profundo de ser a melhor bailarina do municipal, não sei das quantas, papapá. Então, ela projeta aquilo tudo na filha e a filha não sabe o que ela quer. Porque ela existe para atender um desejo secreto da mãe. E aí vem a esquizofrenia, né, que tem N mil causas, mas ocorre uma cisão daquela personalidade. Ela pode criar uma resistência em relação ao poder da mãe. E aí ela se torna qualquer coisa, menos o que a mãe é. Por quê? Porque ela está tentando se desvincular daquela dominação. Tá? E ela pode se superidentificar com o pai, e aí ela se torna a filhinha de papai. Como filhinha de papai, o que ela vai fazer? Tudo tem que estar certo. Então, é a garotinha, porque ela também não cresce, porque o crescimento se dá quando a gente equilibra nossos princípios masculinos com os femininos. Se você está super identificada com seu pai, sua energia masculina é muito mais forte. Então, o que você faz? Você é uma excelente executiva. Qualquer coisa que te dá, você faz. Tá? Só que você não aceita erro. Nem mesmo o seu. Então, você se torna uma executiva implacável com você e com os outros. Entendeu? É uma exigência absurda. Sabe? Uma exigência que você não dá conta. Entendeu? Mas você tem que ser a filhinha do papai. O orgulho da casa. O que também é prejudicial. E aí, você vê hoje várias mulheres subindo ao poder, que você conhece e você olha e acha que é um homem. Porque a energia é tão masculinizada. Não, porque a energia é tão masculinizada que você olha e diz, gente, mas eu estou falando com um homem, não é possível. E elas são mesmo extremamente autoritárias. Né? Por quê? Está aqui. Né? Uma relação com a mãe que precisa ser curada. Tá? Um reencontro que se faz necessário. Né?
E esse é o trabalho da psicoterapia, obviamente. Psicoterapia está aí para isso. Para fazer o quê? Para desvendar em que momento você está utilizando esses complexos de uma forma destrutiva na sua vida, tá? E dissolver. Tentar, pelo menos, né? Dissolver essa energia que está se projetando destrutivamente na nossa vida. Esse é o trabalho do psicoterapeuta. Por isso que é tão importante a transferência. Né, que eles falam, o que é a transferência? É uma empatia, uma identificação. Ele tem que se identificar com o profissional que está ali, para ele poder ver naquele profissional um pai ou uma mãe, e aí você começa a detectar. Entendeu? É mais ou menos por aí. Sem querer entrar muito, porque senão a gente viaja. Tá? E aí, eu venho agora encerrando e perguntando para vocês, minha gente, se nós estamos aqui a serviço de Deus, se a gente vem na casa espírita e nos falam que a gente tem que ser caridoso, tem que ser amoroso, tem que ser humilde, tem que ser tudo isso, quem tem que fazer justiça? Somos nós? Que falta de fé é essa que a gente tem? Todo mundo se diz cheio de fé. E, no entanto, a gente está sempre se vingando. A gente está sempre respondendo quando a gente recebe alguma coisa que nos deixa desconfortável, que não está dentro daquilo que a gente acha que é o certo. Né? A gente sai brigando com Deus e o povo. Entendeu? Para quê? Se Deus está aí, quem sabe o que é certo? Somos nós ou é Ele? Isso tudo para dizer que a origem dos nossos comportamentos talvez esteja também, e aí volto para o Espiritismo, na nossa falta de fé. Tá? Quem faz justiça é Deus. E eu vou terminar a palestra de hoje deixando para vocês essa mensagem. Não estou pedindo aqui que a gente vai acordar amanhã e vai ser bonzinho com todo mundo e submisso, porque não é isso, né? Jesus não era submisso, mas a gente precisa tentar ser diferente. O que foi dado aqui foram algumas explicações, mas a gente não pode desconsiderar a individualidade do ser. Cada um funciona de uma maneira. Isso aqui são algumas explicações que a gente pode dar para essa origem desses comportamentos desenfreados que a gente tem, né? Desses ímpetos de raiva, né? Que a gente não controla. Vai lá, acontece. Aí depois você vai ver, olhou para a professora e viu a mãe e não tem uma relação legal com ela. Ou então está lá voltado para as leis da sociedade que te disseram que você tem que ser o melhor, que você tem que passar a perna em todo mundo. E assim vai, né? Então, minha mensagem é de Clarice Lispector, que eu amo. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender, porque viver ultrapassa qualquer entendimento. A gente pode ficar aqui elucubrando uma tarde inteira sobre a psique. E, no entanto, a única coisa que Jesus nos pediu foi que amemo-nos uns aos outros. Então, que a gente aproveite essa tarde para tentar ser diferente. Porque é na tentativa que um dia a gente muda. Beleza? Muito obrigada. Bom passe para vocês.